Olá, seja bem-vindo a mais um sermão online. Que Deus te abençoe muito nesse momento, que a gente possa ouvir a voz do Senhor e ter um momento maravilhoso de reflexão na palavra, nas escrituras sagradas. Antes de a gente meditar na palavra de Deus, aqueles recadinhos básicos. Nós temos aí na descrição do vídeo as três canções que ficam de sugestão para você ter um momento aí de louvor, de adoração, ou antes dessa mensagem você dá aquela pausinha e tem um momento de louvor e adoração com música, ou então depois da mensagem você para um pouquinho e canta louvores a Deus. Fiquem então as sugestões, que foram também as canções que nós cantamos na última celebração presencial. E vamos então refletir na palavra do Senhor. Continuamos a série Autoridade e Poder, caminhando com aquele que tem o controle de toda a situação. Em momentos como esse, em que a gente fica em dúvida, uma pandemia que fez o mundo virar de cabeça para baixo, e os governos ficarem em dúvida, correrem para um lado, correrem para o outro, ficar sem saber, né? As instituições ficarem sem saber o que fazer. O nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo nunca perdeu o controle de nada. E hoje nós vamos meditar sobre a autoridade de Jesus sobre a sociedade. E antes de a gente ler o texto base, que é Marcos 6, 14 a 29, um texto mais extenso hoje, vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor Deus, e peço que o Senhor me use com o poder do Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale na nossa mente, no nosso coração, a palavra, a mensagem que o Senhor tem para nos falar hoje, Senhor Deus. Guia, direciona a nossa vida, transforma a nossa vida para que a gente seja moldado à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos então ler o texto de Marcos 6. E o texto diz assim: Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que eu pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido à jovem.
E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Bom, uma coisa que a gente precisa pensar nesse processo todo é: quem é o rei Herodes? Porque a gente às vezes lê esse texto, né, e a gente fala assim, uai, mas esse rei Herodes não tava na história até agora, né? Quem que é ele? Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre o rei Herodes. Tá meio pequenininho aí, mas aqui no mapa, um pouquinho mais para cima ali, tá a região da Galileia. Não sei se você está enxergando ali, mas a região da Galileia tem dois pontinhos azuis ali nessa região, que é a região da Palestina. Um pontinho maiorzinho embaixo e um pontinho menorzinho em cima. Esse pontinho menorzinho é o Mar da Galileia. E você pode perceber que justamente está escrito Galileia ali. Essa região da Galileia é justamente a região onde o rei Herodes governava. Toda essa região é uma região sob a autoridade desse rei Herodes. Não confunda esse rei Herodes com aquele rei Herodes que mandou matar as criancinhas, né? Quando a gente fala da história do Natal e que os magos do Oriente foram perguntar onde estava o rei, e era Jesus, né? E ele falou assim, me fala qual que é, onde está esse rei para eu poder adorá-lo. Na verdade ele queria matar essa criancinha e acabou matando uma série de criancinhas. Não é esse rei Herodes. Esse rei que matou as criancinhas é Herodes o Grande. Esse é um parente dele, Herodes Antipas, e que governava a região da Galileia. E por isso, né, quando a gente fala de Herodes Antipas, ele tinha uma relação muito complicada com João Batista. João Batista, que era um pregador, símbolo de esperança para Israel na época de Jesus, movia multidões e que não tinha papas na língua, né? A ponto de chegar e confrontar o rei Herodes na palavra, né? Na palavra de Deus, de dizer assim, o que você está fazendo não é da vontade de Deus, não faz parte daquilo que você tem direito, porque você não tem direito de se casar com a mulher do seu irmão. Então ele confrontou o próprio rei, e o rei não se via muito confortável com esse negócio, e nem a Herodias, mulher do irmão dele, que queria matá-lo. Então, isso levou ele, inclusive, à prisão. João Batista à prisão. Mas quando a gente olha nessa região aí da Galileia, a gente vai ver mais ou menos por que é que o rei Herodes entra em cena. E mais uma coisa, entra em cena porque o apóstolo Pedro morava na Galileia, porque Nazaré, onde Jesus nasceu, morava na Galileia, porque todas essas aldeias onde Jesus estava curando, libertando, pregando com poder e autoridade, estavam na Galileia. E Jesus está transformando as pessoas, Jesus está mexendo com as comunidades, Jesus está transformando famílias, Jesus está transformando comunidades, e isso chegou aos ouvidos do governante da Galileia. Então, é a atuação de Jesus mexendo justamente com a sociedade. Isso bate lá no governo. Então, quando nós falamos do Evangelho, das boas notícias de Jesus, as boas notícias de salvação,
essas notícias que transformam, essas notícias que salvam, essas notícias que interferem na história de um indivíduo, nós não podemos deixar de pensar que isso pode e impacta a vida de uma comunidade inteira, de uma sociedade inteira. Muitas vezes impacta. E isso bate muitas vezes lá no governo. Vamos seguir? Por que é que nós falamos de que a sociedade ela é impactada pela pregação de Jesus, pela mensagem de Jesus, pela mensagem de salvação de Jesus Cristo de Nazaré? Olha só o que chegou aos ouvidos de Herodes. Herodes dizia assim, ouviu assim: e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Está lá no versículo que nós lemos, o 14 e o 15. Então ninguém sabia direito quem que era Jesus, mas as pessoas estavam falando assim, talvez seja um João Batista, que as pessoas já sabiam que tinha morrido na ocasião. Talvez seja João Batista, mas ele ressuscitou e agora ele ressuscitou e está fazendo coisas com poder, né? Está fazendo milagres. Talvez seja Elias, que é um profeta do Antigo Testamento. Talvez seja um outro profeta dos antigos, né? Ele é um profeta como aqueles dos tempos antigos. E o que isso tem anseios, né? Isso mostra anseios, desejos da sociedade daquela época e da sociedade de hoje, do coração das pessoas de hoje. Então, quando a gente fala disso, tem pelo menos 3 representações aí que João Batista, Elias e os demais profetas vão mostrar sobre as carências da nossa sociedade, da sociedade da época de Jesus e da sociedade da nossa sociedade e de qualquer sociedade, qualquer cultura. Se você pensar na cultura dos esquimós, ali tem essas carências. Se você pensar na nossa sociedade aqui, ocidental do século XXI, tem essas carências. Se você pensar numa aldeia, nas tribos africanas, ali tem essas carências. Se você pensar nos indígenas lá da Amazônia, tem essas carências. Onde você pensar em sociedade, vários tipos de sociedade, vários tipos de cultura, ali tem pelo menos esses 3 tipos de carências. Qual que é a primeira carência? É a que se expressa com João Batista. João Batista voltou. Mas o que representava João Batista? João Batista representava um tipo de esperança para as pessoas daquela época. As pessoas iam procurar João Batista, as pessoas queriam ouvir João Batista. E João Batista fazia uma pregação feroz. Ele não falava nada muito agradável. Não era nada assim palestra de autoajuda. Ele era feroz naquilo que ele falava. E mesmo assim, as pessoas viam nele um ícone de esperança. Em João Batista, as pessoas tinham esperança de que as coisas iriam mudar. E aí ele morreu. Rei Herodes matou ele. E Jesus começou a fazer acontecer, a pregar com poder, a agir com autoridade. E as pessoas falando assim, olha, acho que João Batista voltou, e voltou com tudo. Por quê? Porque ali existia uma carência de esperança. João Batista era um símbolo de esperança, e porque as pessoas precisam de esperança. As pessoas querem colocar a sua esperança em algo ou em alguém. E elas fazem isso na nossa sociedade, nas outras culturas, nos outros países, nos outros tempos. As pessoas precisam de esperança. Mas tinha aqueles que falavam assim, não é João Batista, não, é Elias. Elias, tem uma profecia de Elias que fala que o Salvador não viria sem que antes Elias aparecesse.
Jesus explica essa situação quando fala que Elias veio, porque Elias era um símbolo de João Batista. João Batista seria aquele que viria antes do Salvador. E João Batista tinha o mesmo jeitão de Elias. Mas Elias foi um profeta grandão do Antigo Testamento. E ele é marcado por alguém que era usado por Deus com poder. Existia uma intervenção de poder através da vida de Elias. Para vocês terem uma ideia, o primeiro relato bíblico de uma ressurreição, uma pessoa que estava mortinha da Silva, era um menino, estava mortinho da Silva, e que a pessoa foi lá, orou e mandou o menino ficar de pé, e o menino ressuscitou, foi com Elias. Elias era um instrumento da ação poderosa de Deus, da ação sobrenatural de Deus. E muitas vezes a gente precisa, né? A nossa sociedade é uma sociedade que clama por intervenções mais poderosas e maiores do que nós mesmos. A gente precisa de alguém que seja maior que nós mesmos, que seja mais poderoso que nós mesmos, para nos salvar das nossas aflições, nos salvar de nós mesmos. Então, se existe um clamor na nossa sociedade, se existe um clamor por uma intervenção de alguém que seja maior que nós, de alguém que seja mais poderoso que nós e que possa nos salvar da nossa própria miséria. E em qualquer sociedade você tem também esse tipo de carência. Os profetas, no geral, são homens escolhidos por Deus para falar palavras de Deus e guiar o povo na vontade de Deus. E, portanto, os profetas são pessoas que vão guiar o povo, a sociedade. Elas dão a condução. Eles dão a condução. Eles dão o caminho. Porque pessoas têm carência de serem guiadas. As pessoas, elas carecem de gente que diga, o caminho é por ali. E os profetas, eles fazem esse trabalho. Eles dizem assim, assim diz o Senhor, não vai por aqui, vai por ali. E a gente ou escolhe ir ou escolhe não ir. Mas a condução está dada. Eles servem como guias. E a gente, enquanto sociedade, a gente tem essa carência de guias que nos levem a um caminho que seja um caminho de verdade, que nos leve a um caminho seguro, que nos leve a um lugar bacana, de descanso. Então, a nossa sociedade, ela tem, ou qualquer sociedade, qualquer grupo de pessoas, tem esses desejos, esses anseios na alma e no coração. Anseio de esperança, o anseio de uma intervenção poderosa para nos salvar da nossa própria miséria e o anseio por alguém que nos guie. Pra você ter uma ideia, isso na nossa sociedade. Por que filmes de super-heróis fazem tanto sucesso? Porque apesar de a gente saber que eles não existem, eles mexem com essa coisa que está lá no íntimo de nós. Os Vingadores, os X-Men, o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, seja quem for, eles mexem lá no fundo com essa necessidade de esperança, com essa necessidade de uma intervenção de alguém que seja mais poderoso do que nós, com alguém que nos guie para um caminho melhor. A gente tem essa carência. A gente tem. E, portanto, quando a gente fala sobre isso, existe uma resposta para a sociedade, seja ela qual for, seja a nossa sociedade aqui, seja qualquer outro tipo de sociedade, existe uma resposta a essas carências. E a resposta é Jesus e as suas boas notícias de salvação. Olha o que diz no verso 14. Porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E por que é que o nome de Jesus
havia se tornado conhecido. Porque a mensagem que Jesus pregava e as ações de poder que Jesus ministrava, liberava na vida das pessoas, transformando a realidade das pessoas, iam de encontro com essas carências. Porque essa mensagem de Jesus, de poder, essas atitudes e ações de poder e autoridade de Jesus, curavam, libertavam, tiravam esperança da onde havia desespero e, portanto, respondiam às carências de esperança, respondiam aos desejos de uma intervenção mais poderosa do que a minha capacidade, porque iam de encontro à minha carência por uma salvação que eu não poderia conquistar, porque iam de encontro à minha carência por alguém que me guie. E, portanto, Jesus acabava sendo a resposta à minha carência, a carência daquele povo. E é, portanto, Jesus a resposta para a nossa sociedade. Quando você olha os jornais, quando você olha os meios de comunicação, quando você fala assim, meu Deus, mas o mundo tem jeito, a nossa sociedade tem jeito, as pessoas têm jeito, elas têm, mas elas têm jeito em Jesus. E pelo poder de Jesus que transforma todas as pessoas e que transforma as sociedades à medida que as pessoas creem no nome de Jesus, à medida que as pessoas ouvem a mensagem de Jesus e se entregam a Jesus. É essa mensagem de poder que é a resposta para a nossa sociedade. Nota, às vezes a gente chega e coloca, deposita a nossa esperança em um governo ou outro e que fala assim, agora sim, agora vai melhorar com esse prefeito, agora vai melhorar com esse governador, agora vai melhorar com esse presidente, agora vai melhorar com essa lei que vai ser colocada. Pode até melhorar. E é claro que a gente precisa colocar, né, colocar uma responsabilidade nos nossos governantes de fazer um trabalho bom. A gente precisa esperar que eles façam um trabalho bom. Mas transformar a nossa nação, transformar a nossa sociedade é algo que só o Evangelho realmente vai poder fazer. Ninguém mais vai poder fazer isso. Uma vez eu estava ouvindo um pastor batista lá de Washington, nos Estados Unidos. Ele chama Mark Dever. E ele estava conversando com um conhecido dele que estava estudando. Ele era muçulmano e ele disse assim pro Mark: Mark, no meu país, o Corão é lei. O Corão é o livro sagrado do islamismo. O Corão é lei. Todas as leis do meu país, eles são baseadas no Corão. Por que o seu país, sendo cristão, as leis do seu país não são baseadas na Bíblia? E o Mark Dever, ele responde que o Evangelho não funciona dessa forma. O Evangelho não funciona, as boas notícias, a mensagem de Jesus não funciona sendo transformada em lei. Porque ela não funciona de fora para dentro, ela funciona de dentro para fora. Explico. Não é porque virou lei e eu sou obrigado a obedecer que isso vai funcionar na dinâmica do reino de Deus. Na dinâmica do reino, funciona assim. A mensagem de Jesus me transforma lá dentro, no meu coração. E aí ela transforma, portanto, as minhas atitudes e a minha mente. E, portanto, eu mudo o jeito como eu me comporto. Não por força de lei, mas por transformação. O que Jesus estava fazendo naquelas aldeias na Galileia? Ele estava transformando vidas. E não proibindo pessoas ou regulamentando comportamentos. Ele
ele estava transformando vidas. O que é que o Evangelho ou as boas notícias de salvação fazem? Elas transformam vidas, não regulamentam comportamentos. Então, quando a gente fala da mensagem de Jesus, o Evangelho, a gente está falando de uma dinâmica do reino que transforma vidas e não regulamenta pessoas. Por exemplo, se você me perguntar, você é a favor do aborto? Eu vou te dizer, não sou a favor do aborto. Eu sou a favor de que a criança dentro do ventre da mãe viva. No nosso país existe uma lei que proíbe a prática do aborto. Se você me perguntar, você acha que essa lei deve ser abolida? Eu vou dizer, não, eu concordo com essa lei, eu acho que essa lei deve continuar. Se você me perguntar, você acha que é bom ter fiscalização nas clínicas clandestinas de aborto? Eu vou te dizer, eu acho que sim, eu acho bom, porque coíbe, né, dá aquela assustada nesse povo que quer fazer aborto clandestino. Agora, se você me perguntar, você acha que essa lei vai resolver o problema do aborto? Eu vou te falar, não, essa lei não vai chegar nem perto de resolver o problema do aborto. Porque o que vai resolver o problema do aborto é o Evangelho. O que vai resolver o problema do aborto é a mensagem de Jesus transformando as vidas e os corações. Porque quando ela chega nas estruturas da nossa sociedade que motivam as pessoas a abortar e transformam a vida dessas pessoas, o coração dessas pessoas, a motivação dessas pessoas, aí nesse momento as pessoas vão deixando de querer fazer uso do aborto. Mas se não for assim, a lei pode regulamentar coisas, a lei pode regulamentar comportamentos, mas não vai resolver o problema na sua profundidade por um motivo muito simples. Porque quem transforma? Porque é uma questão de transformação e não uma questão de regulamentação. Eu sou a favor da lei? Sou. Mas essa não é a esperança da nação. A esperança da nação é Jesus. A esperança da nação é a transformação que o Evangelho, que a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, a mensagem de salvação, pode trazer para as pessoas. Por isso, quando eu clamo pela nação e eu clamo pela nossa nação, eu clamo por um Evangelho que transforme. É um Evangelho que transforme. É uma mensagem que transforma vidas, que muda corações, que desperta novas consciências. É que muda uma nação, que muda a sociedade. Não uma atitude aqui, outra atitude ali. É o Evangelho que traz esperança. É o Evangelho que transforma com um poder maior do que a nossa capacidade para salvar. É o Evangelho que nos guia. É o Evangelho e é Jesus Cristo de Nazaré que é a resposta às carências da nossa sociedade. Com base nisso, a resposta à mensagem de Jesus pode ser uma resposta de rejeição. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Não conseguiu até determinado ponto. Mas Herodias ouviu a mesma mensagem em nome de Jesus que as outras pessoas também ouviram. E ela rejeitou. E às vezes, quando nós divulgamos a mensagem de Jesus, nós podemos ser rejeitados, nós podemos ser zombados, nós podemos perder amizades, nós podemos ser prejudicados de várias formas, nós podemos, assim como João Batista até perder a própria vida. E por isso, eu te pergunto, o que você está disposto a sacrificar? Até onde você está disposto a ir? Por amor a Jesus e a sua mensagem. Porque João Batista deu tudo de si, até a sua vida. Você está disposto a morrer em nome de Jesus?
Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você. Será que você e eu estamos? Eu vou me colocar nessa história. Será que eu e você estamos dispostos a pagar o preço por seguir Jesus e viver a realidade da sua mensagem, do seu ensinamento? Será que a gente está disposto a pagar o preço a ponto de morrer em nome de Jesus? Aqui no Brasil isso não é tão frequente, em outros países isso é. Mas será que eu estou disposto? O primeiro efeito que eu deixo para você é esse, é o de rejeição. A gente não pode ser tolo, ingênuo. Muita gente vai rejeitar essa mensagem, assim como Herodias rejeitou a mensagem. Isso faz parte da vida com Jesus. Jesus vai ser rejeitado e nós também vamos ser. A mensagem também vai ser. E você está pronto para ser rejeitado? Você está pronta para ser rejeitada? Zombada? Ofendido? Fica para você pensar. O segundo efeito é o contrário, é a aceitação. São pessoas que elas creem na mensagem e elas se entregam para Jesus e se entregam para a mensagem e elas são transformadas por Jesus. Olha o verso 20. E quando o ouvia, está falando de Herodes, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Você pode falar assim, mas Gustavo, você está falando de Herodes. Herodes não foi um cara que se entregou para Jesus. É verdade. É verdade. Por esse exemplo, tem outras pessoas. Tem as pessoas do verso 14 que deram testemunho da sua transformação a ponto de chegar aos ouvidos do rei Herodes. Mas o rei Herodes ele tem um lance bacana nesse sentido. Ele gostava de ouvir João Batista. E por quê? Porque João Batista fazia massaginha no ego dele? Não. Porque ele ficava perplexo. Essa palavra perplexo, ela não quer dizer só assim, uau, que mensagem, que sermão, que recado. Não, não. Esse perplexo quer dizer que ele era, toda vez que ele ouvia João Batista, ele era confrontado, violentamente confrontado a ponto de se sentir envergonhado de si mesmo. Não era um sentimento bom. Eu já me senti confrontado e envergonhado. Eu acho que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já se sentiram confrontados e envergonhados consigo mesmos. E eu posso dizer que não é um sentimento confortável, um sentimento que a gente busque pra gente, né? Mas olha só, apesar de ele se sentir confrontado e envergonhado consigo mesmo, ele gostava de ouvir João. Toda pessoa que se entrega para Jesus passa por esse processo também, de confrontação, em que Jesus, através da sua mensagem, vai confrontar a sua vida. E você vai passar por esse processo de dizer assim, puxa, mas como eu estou fora dos trilhos, como eu sou pecador, como eu preciso de Jesus. E não é um sentimento gostoso. Esse sentimento de confrontação e de vergonha consigo mesmo. Mas é um sentimento necessário também para você poder olhar para Jesus e dizer assim, mas então eu preciso de Jesus. Eu preciso clamar o nome de Jesus. Eu preciso da transformação que Ele dá. Eu preciso da graça que Ele dá. Eu preciso da mão dele estendida para mim. Porque essa é uma questão de aceitação. Quando nós cremos em Jesus e quando nós aceitamos a sua mensagem e nos entregamos para Ele, isso é fruto de estarmos perplexos, ou seja, de nós passarmos por essa confrontação que a mensagem da palavra de Deus, que a mensagem de Jesus nos traz. Então isso faz parte da nossa vida enquanto pessoas que creem no nome de Jesus.
ficamos por aqui, mas eu quero orar por você, quero orar por você nesse instante. A vida, como é que está a sua vida com Jesus? Como está a sua vida em relação à sociedade? Você é uma pessoa que tem feito diferença na sociedade, eu digo como discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você tem feito diferença na sociedade? Eu não estou te perguntando se você é evangélico, tá bom? Uma vez um professor meu foi perguntado para ele, o número de evangélicos no Brasil tem crescido. Você acha que isso é bom? E ele respondeu, depende, que tipo de evangelho está sendo pregado? A mensagem que os evangélicos, o movimento evangélico aqui no Brasil tem pregado é a mesma mensagem que Jesus tem pregado, porque é a mensagem de Jesus que transforma a vida dos indivíduos, que transforma famílias, que transforma grupos, que transforma uma sociedade. Não é qualquer mensagem. Mesmo que você fale assim, mas é a mensagem que os evangélicos têm pregado. Não, isso daí não tem a mínima importância. O importante é se os evangélicos têm pregado a mesma coisa que Jesus tem pregado. Se o número de evangélicos aumentar no Brasil e a sociedade não for transformada por conta disso, tem alguma coisa de errado. Então, se tem alguma coisa que a gente precisa orar, que eu preciso orar por mim e você precisa orar por você, é que o mundo ao seu redor seja impactado e transformado a partir da mensagem que você carrega na sua vida. Isso é algo que você precisa clamar. A gente precisa ser o impacto positivo na vida das pessoas, o instrumento de transformação a ser usado por Deus nas pessoas que estão ao nosso redor. E que seja isso na nossa vida, tanto para aquelas que vão rejeitar, quanto para aquelas que vão se entregar e se interessar pela mensagem do Evangelho, mas a gente precisa simplesmente ser a diferença positiva na vida das pessoas, que vai carregar e que vai divulgar essa mensagem que transforma a sociedade, que leva a esperança, que leva a salvação de alguém que tem poder muito maior que a gente mesmo e que leva as pessoas ao nosso redor a alguém que vai conduzi-las a um caminho de verdade. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, Pai. Nós te pedimos perdão porque tantas vezes nós temos trocado a mensagem da Tua salvação por qualquer outra mensagem. Nós quantas vezes temos trocado, Senhor Deus, a nossa vida contigo por qualquer outra coisa, Senhor Deus. Quantas vezes nós não temos sido a diferença positiva na vida das pessoas, mas eu quero, no nome do Senhor Jesus, te pedir que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo e nos revista com o poder do Teu Espírito Santo, para que a gente possa divulgar a mensagem que vem de Ti, Senhor Deus, que vem do Teu poderoso nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que leva esperança, que leva a intervenção de poder e de salvação, e que leva a condução para as pessoas que estão perdidas, Senhor Deus. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos use nesse processo, que o Senhor transforme a vida dos nossos parentes, que o Senhor transforme a vida dos nossos amigos, que o Senhor transforme a vida dos nossos colegas, que o Senhor transforme a vida daqueles que estão ao nosso redor, que o Senhor transforme a vida da nossa nação, Senhor Deus, da sociedade em que nós estamos inseridos, não por qualquer regulamentação, mas pela transformação poderosa da Tua palavra na vida das pessoas, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, estamos encerrando mais esse sermão online e estamos começando mais uma semana, né? Portanto, vão para vocês serem bênção ao longo da semana,
cumprindo os compromissos dessa semana, vão para vocês serem bênção nos relacionamentos, né? Para as pessoas que vocês vão encontrar, vão para vocês serem bênção diante dos desafios que essa semana traz diante de vocês, mas vão para serem bênção, carregando essa mensagem que transforma vidas e sociedades. Que Deus abençoe vocês e que dê para vocês uma excelente semana. Um abração.